E aí, cara? Como é que você tá? Tudo bem. Show, cara. Show de bola. Pronto, cara. Assim, pra gente não perder muito tempo, tá? Até porque eu nem pretendo me estender até o final da aula, tá? Eu vou só explicar aqui pra ti como é que ficou a seleção do conteúdo, tá? Eu dei uma simplificada pra ficar mais acessível, tá? E o conteúdo que eu vou deixar pra recuperação, cara, vai ser o último conteúdo que a gente viu. Queria só fazer uma pergunta, que eu não lembro aqui de cabeça. Você viu nessas últimas aulas do bimestre? Porque eu não lembro de Não. cabeça, mas você estava presente em algumas delas? Ou você viu depois no YouTube? Eu vi só depois no YouTube. Assim, mas então você já estava ligado, por exemplo, então pelo menos eu acho que você já sabe alguma coisa sobre o Simple Present, tá? Que é o conteúdo, o último conteúdo visto, né? Que era um conteúdo que era bem extenso, que vai ser, na verdade, ele vai ser o conteúdo escolhido para recuperação. Só que não vai ser tudo sobre o passado simples, ou sobre o presente simples, tá? Até porque a gente só tem 2 aulas, e eu pretendo fazer o seguinte, essa aula vai ser só de explicação, na medida do possível, e na próxima aula, eu vou deixar, a gente vai fazer junto, aqui na hora da aula, uma atividade semelhante à prova, tá? Obviamente não vai ser igual, mas só para a gente treinar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que não sempre faço. Eu vou fazer em esquema de anotação, e as anotações eu vou depois compartilhar ou no Google Sala de Aula, ou se você preferir o seu número do WhatsApp, o seu número do... Não importa o contato que você achar melhor. É só você entrar em contato comigo se você quiser, por exemplo, receber as anotações da aula pelo WhatsApp. Manda um oi para mim lá, diz quem é você, que eu mando por lá. Certo. Tá certo. Pronto, aí vai fazer o seguinte. Aí depois que eu entregar as anotações, eu aconselho que você copie no caderno, tá bom? Copie no caderno para quando a gente tiver na próxima aula, a gente vai respondendo e você vai respondendo olhando para as anotações. Tá? Acho que fica mais fácil assim, do que ficar olhando o arquivo. Então, mas vamos lá, né? Sem perder tempo. Vamos aqui. Pronto. Pronto, aqui no caso, o presente simples, cara, é o simple present, né? É o famoso presente simples. Né? Esse conteúdo, até eu sempre falei para os meninos, né? É o começo, é a introdução do estudo de tempos verbais em inglês. É o que vocês vão ver muito daqui para frente. 7º, 8º ano, então, é cheio, tá? 9º ano, mais ainda. Que é onde a gente começa a ver como é que a gente pode usar os verbos em tempos verbais. É igual em português, se você parar para pensar, os verbos têm tempos, né? Por exemplo, sei lá, o verbo jogar. Ele tem um tempo presente. Eu jogo futebol. Ele também tem um tempo passado, né? Eu joguei futebol. E ele também tem um tempo futuro. Eu jogarei futebol. Então você percebe que quando a gente está estudando sobre tempo verbal e essas coisas, a gente sempre vai focar no verbo. Cara, o tempo verbal é uma forma de a gente mudar o verbo para dar a entender que a gente está falando de uma ação, seja no presente, no passado ou no futuro. Nesse caso, lembrando, em português tem mais de um passado, né? Tem vários passados, é mais complicado. Mas nesse caso, aqui em inglês, aqui a gente tem um recorte, tá? A gente vai ver somente como que os verbos se dão no presente. Cara, é super simples, tá bom? O verbo no presente é tipo, eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais, tá? Não é eu joguei, você jogará, não. É o tempo do presente, é agora. Em inglês funciona simplesmente assim. Os verbos, eles não têm conjugação em inglês. Por exemplo, o verbo play, que é o verbo jogar. Se eu quiser colocar jogar no presente, para cada um dos pronomes, isso aqui é importante, é bom que você já saiba, ou se não sabe, é bom você dar uma olhadinha depois, tá? Esses pronomes que você não pode esquecer, tá? O I quer dizer eu, you, você, he, ele, she, ela, o it quer dizer ele ou ela, só que a gente usa para coisas e animais, we quer dizer nós, you, que se repete, né? Quer dizer vocês, e they quer dizer eles. São os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Tá? Só que esses aqui são os pronomes em inglês. Como é que funciona a conjugação? Em inglês, você não precisa conjugar o verbo em todos os pronomes. Você só precisa conjugar nesses 3 pronomes aqui, ó. Já já a gente chega lá. Então, como é que fica? No pronome I, que é o pronome eu. Como é que eu jogo? I play. Só isso. Tá? Você pega aqui o verbo jogar, que é o verbo play, e escreve tal qual. Tá? I play. Vai ser traduzido como eu jogo. Eu quero dizer você joga. You play. De novo, eu nem precisei alterar o verbo.
Isso aqui é muito mais fácil que o português, né? Porque em português a gente está sempre mudando o verbo, né? Quando a gente fala eu jogo, tu jogas, ele joga, a gente está mudando o verbo toda hora. Em inglês não. I play, you play. A gente não muda. A única mudança que vai acontecer, ela é bem aqui, ó, nessas três pessoas, que são chamadas de terceira pessoa. Todo verbo que você vai escrever, tá? Depois desses pronomes aqui, tá? Ele vai receber uma conjugação. Ele vai ganhar um S no final. Vai ficar assim. Ele joga. He plays. A gente precisa desse S, tá? Ela joga. She plays. De novo, coloca o S. O it, né? Ele ou ela joga. It plays. Bom, então, sempre note que na terceira pessoa você vai precisar acrescentar um S nos verbos. Nos três, tá? Nesses três pronomes. A tradução é a mesma, é o verbo jogar. Ela joga, ele joga. Tá? E nos demais pronomes não precisa, né? No we, que quer dizer nós. We play, quer dizer nós jogamos. E o play, que também pode ser no plural, né? Vocês jogam. E o they, que quer dizer eles jogam. Olha que moleza, cara. O verbo ele nem muda, só muda bem aqui. Vou até deixar sublinhado. E no caso, para construir frases em inglês, é super simples, porque você não tem conjugação. Então, se eu quisesse colocar o seguinte, ó. Eu jogo, vou pegar aqui um jogo. Diz aí, ô David, diz um jogo que você gosta. Fazer qualquer jogo. Só pra gente fazer um exemplo. Among. Pronto, Among Us é legal, cara, eu também gosto. Ó, I play Among Us. Eu jogo Among Us. Eu vou deixar mais no laptop do jogo. Pronto, I play Among Us. Tá? Eu jogo Among Us. Agora a frase com você. You play Among Us. Você joga Among Us. Assim por diante. Tá? Já está até conjugado. E o resto será he plays Among Us. She plays Among Us. It plays Among Us. We play Among Us. You play Among Us. E they play Among Us. Verbo sempre igual. Outro exemplo, aqui só para a gente pegar aqui mais um verbo. Vou pegar aqui o verbo cantar. Bora lá. Verbo cantar. Vamos fazer uma frase aqui. Eu canto, digamos, eu vou dizer assim, eu canto mal. I, lembra o pronome I e detalhe, não conjuga o pronome I, né? O pronome I, o verbo fica igual. I sing bad. Se eu vou fazer a frase com you, de novo, não precisa mudar o verbo cantar. You sing bad. Agora, detalhe, chegou na terceira pessoa. She sings bad, tá? Acrescenta o S no verbo. Se fosse no she, mesma coisa. She sings bad. No it, mesma coisa. Como é terceira pessoa, it sings bad. Tá? E no resto não precisa. Nós cantamos mal. We sing bad. Vocês cantam mal. You sing bad. E eles cantam mal. They sing bad. Tá? Essa é a primeira parte da regra que você precisa pegar, tá? Conjugação só na terceira pessoa. Deixa eu até marcar aqui. Certo, David? Eu sei que se você viu algumas aulas, você já deve estar por dentro disso daqui. Mas até aqui, tudo beleza? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Tranquilo. Pronto. Vamos lá. O que a gente tem? Aqui a gente só vai ter, eu até coloquei uma observaçãozinha, né? Os verbos ganham a letra S na terceira pessoa. Aí sim, agora sim vem a parte das exceções, tá? Tem algumas exceçõezinhas, né? Alguns verbos têm regras específicas. Aqui é o que requer mais atenção da sua parte, né? Na hora de pegar um verbo e ter que conjugar ele. Inclusive está a cara da prova, tá? Até coloquei algumas questões com alguns verbos entre parênteses para você completar com a forma correta do verbo para cada pronome. Então vai ter que estar ligado nisso, tá? Então, ó, alguns verbos têm regras específicas. Eu vou até colocar aqui, ó, na terceira pessoa. Até esqueci, ó, na terceira pessoa. A gente geralmente acrescenta um S, mas alguns verbos você faz mais do que só acrescentar um S. Por exemplo, aqui eu vou chamar de variações, tá? Primeira regra diz o seguinte, ó, verbo, digamos, a primeira exceção, né? Verbo terminado em Y, antecedido de consoante, devemos remover o Y e acrescentar IS, que é o caso, por exemplo, do verbo estudar. Study é o verbo estudar. Quando eu vou escrever, vamos lá, vamos conjugar o verbo study para cada pronome.
no pronome eu. Não vai mudar nada, tá? Então, só muda na terceira pessoa. I study, ok. No you study, beleza. Aí vamos chegar lá, pronto. Chegou no he. He é terceira pessoa. O que é que a gente faz? Verbo terminado em y antes de consoante, devemos remover o y e acrescentar ies. Então, o study, quando ele for conjugado, ele vai ficar assim, ó. He studies. Deixa eu só ajeitar. He studies. Sim. Por exemplo, she, que também é terceira pessoa. She studies. Fosse no it. It studies. Tá? E os demais pronomes não vai mudar, né? We study. E they. Tem o you, né? De novo que se repete. You study. E they study. Vou aqui marcar para dar um destaque só na terceira pessoa. Essa é a primeira regra. E vamos tentar montar aqui uma frase, tá? Eu estudo matemática. I study math. Você estuda matemática. You study math. Ele estuda matemática. He study math. Ela estuda matemática. She studies math. Ele ou ela, né, para coisas e animais, studies math. Assim por diante, né? Não vou nem colocar todo, depois eu completo aqui, vou deixar só 3 pontinhos, porque é a mesma frase. E também porque o foco aqui é você olhar o verbo, e não o resto das palavras. Mas vamos lá, essa é a primeira regra, a primeira variação. Vamos lá, o que é que a gente tem mais? A gente tem uma segunda variação. Funciona da seguinte forma. Verbos terminados em O, SH, CH, SS, X, devemos acrescentar ES. Isso aqui lembra, na terceira pessoa. Vou até especificar de novo. Na terceira pessoa. Um exemplo aqui é o verbo go. Vamos conjugar aqui o verbo go na terceira pessoa. I go, beleza. You go. Aí, beleza, chegou na terceira pessoa. He, o que a gente faz? Acrescenta ES. He goes. She, também é terceira pessoa. Goes. O it, que também é terceira pessoa. It goes. E os demais pronomes não mudam, né? We go, beleza. You go, beleza, também não muda. E they go, também não muda. Tá, então, eu vou, você vai, ou tu vais, né? Ele vai, ela vai, ele ou ela vai, né? Para coisas animais. Nós vamos, vocês vão, eles vão. De novo, vou dar aqui um destaque. Vou até pensar aqui uma frase para a gente fazer. I go to school. Eu vou à escola. Vamos colocar assim. I go to school every week. Eu vou à escola toda semana. Agora se fosse a frase. Você vai à escola toda semana. You go to school every week. Ele vai para a escola toda semana. He goes to school every week. No ela, e assim por diante. Vou colocar 3 pontinhos aqui. E pronto, a gente só tem mais uma variação. Não, são essas duas as principais que eu coloquei. E aí, cara, vamos lá. Você pegou a ideia que a gente, quando chega na terceira pessoa, os verbos têm a letra S. Mas a gente tem que ficar atento a essas duas variações. Se o verbo terminar em Y, você remove o Y e coloca IES. E se por acaso o verbo terminar em qualquer uma dessas terminações, você deve acrescentar o ES. Bom, você gostaria de mais exemplos? Não entendi. De boa. Ah, pronto. E aqui a gente tem a outra parte, que é sobre as formas negativas, tá? Pronto. Seguinte. Formas negativas. Devemos usar do not ou does not para fazer as formas negativas. Só você colocar na sua cabeça que esse do not ou don't é equivalente ao não do português. Só isso, tá? Quando eu vou dizer uma frase assim, ó. Até coloquei aqui, ó. Usamos don't para pronomes I, you, we, they. Vou colocar a seguinte frase, ó. Eu não gosto de estudar. Um exemplo, tá? Ou eu não gosto de... Vamos pegar assim, eu não gosto de viajar. I don't like to travel. Eu não gosto de viajar. A gente nota que está no presente simples, né? Dá para ver pelo tempo, né? Não estou falando nem do passado e nem do futuro, estou falando de agora. Eu não gosto de estudar. E como eu estou fazendo a forma negativa, esse não,
ele tem que ser esse don't, tá? No presente simples é assim. Em inglês é um pouco esquisito, porque dependendo do tempo verbal, a maneira de escrever não muda. Isso é bem estranho, porque em português isso não existe. Mas em inglês existe, tá? No presente, se está no presente, o não deve ser escrito assim, ó, don't. Tá? I don't like to travel. E nós vamos para qualquer um desses pronomes, ó, I, you, we, they. Por exemplo, vou pegar aqui, você não gosta de viajar. You don't like to travel. Podemos usar também com qual outro pronome? A gente pode também usar com o pronome we. Tá? Por exemplo, vou pegar uma frase diferente. Nós não comemos pizza, né? We don't, nós não. Aí você coloca o verbo comer. Nós não comemos pizza. We don't eat pizza. Assim por diante. Né? A gente tem o they, que quer dizer eles. Que um exemplo aqui poderia ser o seguinte. Eles, vamos pensar que eles não jogam Among Us. They don't play Among Us. Pronto. They don't play Among Us. Simples assim. Lembrando, você pode escrever tanto don't assim junto, como do not separado. Tá? Até coloquei, olha. Até coloquei aqui em cima. Do not, eu até coloquei entre parênteses, porque quer dizer a mesma coisa, tá? Então essas frases, se você quisesse escrever do not em vez de don't, também estaria certo, tá? Tanto faz, ó. Posso até colocar aqui em cima. Você poderia escrever assim, ó, I do not like to travel. Não fazia a menor diferença. É o que a gente chama de contração, né? E assim isso funciona para os demais também. Beleza, então esses são os pronomes que você deve usar o don't na forma negativa. E a gente tem os pronomes que a gente deve usar o doesn't. Doesn't, que é equivalente a isso daqui, ó. Mesma coisa de does not. Tá? Então nós usamos o doesn't para os pronomes he, she e it, que é a famosa terceira pessoa. Por exemplo, frases ficariam assim. Ele não sabe dançar. Então, ele não, o não aqui pra gente vai ser o doesn't. He doesn't know how to dance. Ele não sabe como dançar. Detalhe, é uma coisa que muita gente confunde. Quando a gente está usando o doesn't, né, que é a forma negativa, a gente não precisa mudar o verbo, a gente não precisa acrescentar o S. Se fosse na afirmativa, sim. Né, só você lembrar do que a gente viu anteriormente. Quando está na afirmativa, se é a terceira pessoa, tem que colocar um S. Então, ele sabe como dançar. Teria que ser assim. Só que quando a gente está na forma negativa, a gente não precisa. Quando você coloca o doesn't, ou does not, né? Você não precisa mudar o verbo. O verbo vai ficar normal, sem o S mesmo. Mas é um erro, tá? Se você colocar o doesn't e mesmo assim conjugar o verbo, isso é considerado um erro gramatical. Então, quando usa o doesn't, não usa o S. E assim vai para os demais pronomes, né? She doesn't, vamos colocar, ela não joga futebol. She doesn't play soccer. Tá? She doesn't play soccer, ela não joga futebol. E no caso, vou pegar aqui um exemplo com it, só para não deixar passar. Ele ou ela não. Vamos supor que eu estou falando de um passo, né? It doesn't know how. Doesn't know how to fly anymore. Olha, ele não sabe como voar mais. Vamos supor que eu estou falando de um pássaro, né? Que, sei lá, caiu e não voa mais. Eu estou falando, ele não sabe voar mais. Ele não sabe voar mais. De novo, nada de conjugar o verbo com o doesn't. E basicamente é isso, sobre o does e o doesn't. Tá? Na terceira pessoa, é isso aí. E, cara, alguns mais exemplos? Você tá falando? Não tô ouvindo. Professor? Se você quiser usar o chat. Pronto, agora eu tô ouvindo. Pronto, deu certo.
É porque a voz do senhor não Pronto, tava então tá saindo aqui. direito. Ah, tá. É porque eu acho que dá umas falhas mesmo. Mas agora você tá me ouvindo? Tô, bem direitinho. Ah, boa. Mas e aí, alguma dúvida até aqui? Não. Bom, a única coisa que você vai ter que saber, inclusive, não é dando uma questão da prova, mas vai ter uma questão da prova que você precisa saber o seguinte, que pergunta sobre o verbo auxiliar. Só você saber o seguinte, o verbo auxiliar é o do presente, né? Eu vou até colocar aqui, o verbo auxiliar do presente simples, igual a do ou does. Tá? Até deixar uma questão na prova. Só perguntando sobre qual é o verbo auxiliar, tá? Então, esse do que a gente está intrometendo aqui, a gente vai chamar ele de verbo auxiliar. É só um nome mesmo. Bom, é isso, cara. Tem também as formas interrogativas, tá bom, do presente simples. Mas no caso, como a gente não tem muito tempo para trabalhar tudo de uma vez, eu decidi fazer um recorte somente da forma afirmativa e da forma negativa, tá bom? Então aqui a gente, em tese, a gente vai fechar por aqui as nossas observações, tá? Então isso aqui eu vou salvar para ti e depois você estuda e a gente faz na próxima aula uma atividade parecida, né, uma atividade semelhante à da prova, certo? Beleza? Beleza. Pronto, deixa eu tirar aqui a tela. Aí, cara, como é que tu quer receber esse arquivo? Que eu vou editar ele, vou transformar em PDF e eu vou te mandar. Tu quer receber por onde? Eu vou mandar uma mensagem aqui pro senhor. Pronto, perfeito. É isso aí, cara. Eu vou até terminar mais cedo. Sério, é basicamente só isso, tá? Que eu deixei pra cair na prova. É isso aí, cara. Até a próxima semana. Até.